Oi, gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, nós vamos aprender a confeccionar passo a passo um macaquinho em crochê. E para confeccionar esse macaquinho, eu vou usar o fio Clea 1000, tá? E vou trabalhar com fio duplo. E aí eu vou usar a agulha 1,75. Eu vou estar confeccionando para uma criança de 10 anos, mas ao longo do vídeo eu vou explicando como vocês podem está fazendo aí outros tamanhos, tá bom? De acordo com as medidas aí de vocês. Então, para esse tamanho de 10 anos, nós vamos precisar de 1,5 novelo, tá? Do fio Clea 1000. Então, vamos lá ao passo a passo. Nós vamos iniciar o macaquinho pela parte de cima, tá? E aí, vamos lá, as medidas. Então, a medida vocês vão tirar aí fazendo o seguinte. Vão pegar a fita métrica e tirar a medida total aí da cintura. Só que vocês vão colocar a fita métrica aí bem em cima do umbigo. Aí vocês vão passar por volta de todo o corpo, tá? E veja aí quantos centímetros deu, ok? Então, próximo passo. Vocês vão pegar essa medida total aí da cintura e vão dividir por 4. Por exemplo, eu estou fazendo um macaquinho. Eu vou fazer para uma criança de 10 anos. Então, eu tirei a medida total aí da cintura dela, deu 60 centímetros. Aí, eu dividi por 4, então, fiquei com 15 centímetros. Aí, eu vou fazer correntinhas, que dê aí esses centímetros, até chegar nessa medida que eu tenho de 15 centímetros. Aí, vocês vão fazer a quantidade que deu aí em vocês, tá? Da divisão que vocês fizeram por 4. Quantos centímetros deu, vocês vão fazer correntinhas até chegar nessa medida. Então, eu vou fazer por 15 centímetros, e aí nós vamos fazer essas correntinhas da seguinte forma. Vamos pegar o fio, vamos aqui, olha, fazer a laçada inicial. Aí, nós vamos fazer uma correntinha, ok? E agora, nós vamos aumentar, tá? Continuar aqui fazendo as correntinhas de 4 em 4. Então, olha, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Olha. E aí, gente, vocês vão fazer até chegar na medida que vocês têm aí, tá? Que vocês precisam. Então, eu vou fazer até chegar na medida de 15 centímetros, tá bom? Então, vamos lá. Pronto, gente, depois de fazer as correntinhas, aí como eu expliquei, chegando aqui, olha, no final, nós vamos fazer mais 4 correntinhas. 1, 2, 3, 4. Vamos laçar o fio, vamos contar aqui, olha, a partir daqui. 1, 2, 3, 4. E aqui na quinta correntinha, nós vamos inserir a agulha e fazer um ponto alto. Agora, vamos fazer uma correntinha, pular uma correntinha de base, e na correntinha seguinte, vamos fazer um ponto alto. Uma correntinha, pular uma correntinha de base, e na seguinte, vamos fazer um ponto alto. Então, nós vamos trabalhar assim, olha, por todas as correntinhas, tá certo? Ponto alto, uma correntinha, e vamos pular uma correntinha de base, tá? Desse jeito. Então, vamos lá. Pronto, gente, já trabalhei aqui, olha, nas correntinhas. E eu esqueci de falar, para quem quiser saber aí, como eu estou fazendo para uma criança de 10 anos, eu fiz, olha, 41 correntinhas para os 15 centímetros, como eu disse. E é o seguinte, nós temos que ficar, olha, com esses quadradinhos aqui, olha, certo? Em número ímpar, ok? Para todos os tamanhos aí que vocês estejam fazendo, qualquer tamanho. Tem que ficar com um número ímpar de quadradinhos desses aqui, ó. Certo? Então, como eu disse, para 10 anos, o macaquinho para criança de 10 anos, eu iniciei com 41 correntinhas. E fiquei aqui com 19 quadradinhos desse. Então, vamos lá. Agora, nós vamos aqui, olha, subir 4 correntinhas, 3, 4. Virar o trabalho, laçar o fio
Temos aqui onde nós subimos as correntinhas, nós vamos dentro desse primeiro quadradinho, trabalhar um ponto alto. Agora, uma correntinha, vamos laçar o fio, vamos pular aqui, olha, um quadradinho. No próximo, nós vamos fazer um ponto alto. Uma correntinha e mais um ponto alto nesse mesmo quadradinho, nesse mesmo espaço, certo? Agora, uma correntinha, laçar o fio, vamos pular um quadradinho. No próximo, vamos repetir novamente um ponto alto, uma correntinha e mais um ponto alto nesse mesmo espaço. Tá certo? E nós vamos seguir fazendo assim, ó, até o fim da carreira. Vejam só, vamos ficar com esse ponto V. Então, vamos lá, gente. Chegando aqui no fim da carreira, vejam só. Pra gente trabalhar aqui, ó, no último quadradinho aqui, ó, pra gente fazer o ponto V. Então, aqui no último quadradinho, nós vamos trabalhar um ponto alto, uma correntinha, laçar o fio. E o último ponto alto aqui, pra formar o ponto V, nós vamos fazer pegando aqui, olha, na terceira correntinha. Então, nós vamos contar nessas correntinhas que nós fizemos na carreira anterior. Uma, duas, e aqui na terceira correntinha, vamos fazer um ponto alto. Certo, gente? Agora, nós vamos subir 3 correntinhas, virar o trabalho, laçar o fio. Aqui dentro desse ponto V, no intervalo de uma correntinha, vamos fazer um ponto alto. Sobre o ponto alto aqui, ó, seguinte, nós vamos trabalhar um ponto alto. No próximo intervalo aqui, ó, entre um V e outro, onde fizemos uma correntinha, vamos fazer também aqui um ponto alto. Sobre o ponto alto seguinte, vamos fazer um ponto alto. No intervalo de uma correntinha do ponto V, vamos fazer um ponto alto. No próximo ponto alto, vamos fazer um ponto alto. No próximo intervalo de uma correntinha, vamos fazer um ponto alto e nós vamos seguir fazendo a carreira dessa forma. Tá bom, gente? Vejam só. Vamos lá. Chegando aqui no fim da carreira, o último ponto alto, nós vamos fazer pegando a terceira correntinha aqui, olha. Agora, vamos subir 3 correntinhas e essa próxima carreira, nós vamos apenas aqui, olha, fazer um ponto alto para cada ponto alto de base. Tá bom, gente? Então, vamos lá. Um ponto alto para cada ponto alto de base. Pronto, gente. Chegando no fim da carreira, o último ponto alto nós vamos fazer sempre pegando aqui, olha, na terceira correntinha. E agora, gente, a próxima carreira nós já vamos fazer, olha, voltar a fazer essa carreira que nós fizemos no início, com os quadradinhos, certo? Então, nós vamos subir aqui, olha, 4 correntinhas. 3, 4. 3 correntinhas, elas vão ser aí a altura do ponto alto. E a quarta correntinha é a correntinha de espaço. Aí, nós vamos laçar o fio, vamos pular um ponto alto de base, e no ponto alto seguinte, vamos fazer um ponto alto. Uma correntinha, laçar o fio, pular um ponto alto de base, no próximo, trabalhar um ponto alto. Uma correntinha, laçar o fio, pular um ponto alto de base, e no ponto alto seguinte, vamos fazer um ponto alto. Então, nós vamos seguir fazendo dessa forma. Vejam só, nós vamos, aqui, olha, ficar com a mesma quantidade de espacinhos que nós fizemos aqui no início, na primeira carreira, certo? No meu caso aqui, olha, eu fiz 19 espacinhos desse. Então, aqui eu vou ter que ficar com os 19 também, para o trabalho não ficar torto, certo, gente? Então, assim, vocês vão tendo a noção aí, para não fazer ponto a mais ou a menos, certo? Então, é o seguinte, a partir de agora, nós vamos fazer
essa repetição de carreiras. Vejam só, aqui já vamos trabalhar a carreira em quadradinhos, então, a próxima carreira nós vamos fazer a carreira com o ponto V, essa aqui, olha. Depois, as duas carreiras em pontos altos, certo? Então, nós vamos intercalando. Essa vai ser a repetição. Isso aqui, ó, vai ser a repetição por todo o trabalho. Então, uma carreira em ponto com esses espacinhos aqui, depois a carreira em ponto V, depois as duas carreiras com os pontos altos. Então, deixa eu mostrar aqui na parte que eu já fiz, só para vocês entenderem. Vejam só. Estão vendo? Deixa eu ver se melhora a luz aqui para vocês poderem ver. Então, assim, ó. Essa repetição. Estão vendo? Então, vai ser assim ao longo do trabalho. Com relação ao tamanho que vocês vão trabalhar essa parte, gente, é o seguinte. Vocês vão tirar a medida em vocês do ombro, tá? Bem em cima do ombro, até no umbigo, ok? E aí, vocês vão fazer essa medida 2 vezes. Ou seja, por exemplo, se deu 40 centímetros, vocês vão trabalhar essa parte com 80 centímetros. Por quê? Vai ficar uma parte aqui, olha, pra frente, nós vamos dobrar aqui em cima, vai ficar no ombro, e vai ficar uma parte pra frente e a outra aqui pras costas, certo? E aí, como eu fiz aqui, tô fazendo pra uma criança de 10 anos, eu fiz por um total de 65 carreiras. E outra coisa, vocês vão finalizar lá do outro lado, tá? Olha, vejam só. Iniciamos aqui, aí vocês vão finalizar do outro lado com a carreira no ponto V. Vejam só, tem a carreira dos espaços, vão finalizar na carreira do ponto V, tá bom? Fazendo aí os centímetros que vocês precisam. E aí, gente, nós vamos precisar de 2 partes iguais, tá? Vocês vão fazer 2 partes iguaizinhas, tá bom? E aí, depois, nós vamos fazer aí a costura, que aí vão ficar assim, ó, vai ficar uma parte para um lado e outra parte para aqui outro lado. E aí, nós vamos costurar as duas, tá bom? Então, vamos lá fazer as 2 partes. Depois de fazer as 2 partes iguais, agora nós vamos fazer a costura aqui no meio. Então, dependendo do tamanho aí que vocês estejam fazendo, aí vocês vão ver o tamanho da abertura da gola que vocês quiserem deixar, tá? Se vocês quiserem a gola mais fechada, mais aberta, aí depende muito do tamanho que vocês estejam fazendo. Aqui no meu caso, eu vou contar aqui, ó, esses blocos das 2 carreiras em pontos altos. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Eu vou fechar até aqui. Vou fazer a costura nessa parte, certo? E aí, olha, vão ficar aqui, isso aqui pra abertura aí da gola, tá? Mas aí vocês veem de acordo com o tamanho que vocês estão fazendo aí. Então, pra fazer essa costura, e outra coisa que vocês vão observar também é o seguinte. Vocês vão colocar as peças aqui, ó, certinho. Vocês vão ver. Vão colocar o lado onde vocês terminaram com o ponto V e do outro lado também, ó, colocar do mesmo jeito, tá bom? Pra ficar certo. E outra coisa também que vocês vão observar é as carreiras aqui, ó. Toma cuidado pra não colocar de cabeça pra baixo. E vocês vão observar essa carreira com os pontos Vs, tá? Vocês vão ver aqui, ó, se eles estão pra cima, tá bom? Que podemos confundir aí, colocar uma peça com o V virado pra cima e a outra com o Vzinho virado pra baixo, com essa carreira de Vzinhos aqui, tá bom? Então, colocando tudo certinho, como eu disse, nós vamos fazer a costura em pontos baixos. Então, nós vamos pegar aqui, ó, a parte de cima desse lado e a parte de cima desse lado. Aí, nós vamos juntar aqui, ó. E aí, já fiz aqui a laçada inicial, coloquei na agulha. E aí, nós vamos aqui no canto dessa parte aqui, vamos inserir a agulha. E inserir a agulha lá no canto da outra parte também, tá? Bem no cantinho, olha.
E aí, nós vamos fazer um ponto baixo. Ah, gente, outra coisa também. Como eu estou trabalhando o macaquinho com o fio Cleia, usando aí o fio duplo, para fazer a costura, eu vou costurar apenas com um fio, tá? Para não ficar muito grosso. Então, tô usando aqui apenas um fio. E aí, nós vamos fazendo os pontos baixos, olha. Aqui, colocando certinho, olha, inserindo a agulha e pegando as duas partes juntas. Tá vendo? Essa costura não tem segredo não, gente, é só... E se vocês tiverem outra maneira para estar unindo as duas partes, fazendo a costura, vocês fiquem à vontade para fazer aí do jeito que vocês acharem melhor, certo? Então, aí, ó, nós vamos colocando certinho, olha, fazendo pontos baixos. Aí, onde nós temos os espaços assim, ó, deixa eu ajeitar aqui. Onde temos os espaços assim, nós vamos fazer 2 pontos baixos, pegando as duas partes. Aí, onde temos aqui, olha, entre uma carreira e outra, vamos fazer um ponto baixo. Pegando aqui e lá do outro lado também. Onde temos o intervalo das duas carreiras. Então, olha, vamos fazendo os pontos baixos, tá? Então, vamos trabalhando dessa forma, fazendo a costura dessa forma. Aí, eu vou fazer até onde eu falei, vocês façam aí até onde vocês querem, pra deixar o espaço pra gola, tá? Então, vamos lá. Pronto, gente, já fiz aqui, olha, a costura no meio, com os pontos baixos. E aí, olha, nas laterais, nós vamos fazer do mesmo jeito, tá? A mesma costura com os pontos baixos. E aí, vocês vão fechar a lateral aqui, olha. E vão deixar aí a abertura pra manga. E o tamanho dessa abertura vai depender aí do tamanho que vocês estejam fazendo, tá? É só vocês ir olhando, tá? E fazer aí até onde vocês acharem que vai ficar boa a abertura pra manga. Eu recomendo vocês deixarem a manga um pouquinho mais folgada, tá? Pra não ficar apertada assim embaixo do braço. Esse macaquinho ele tem a manga assim mais folgadinha, tá bom? E aí vocês vão fechar as laterais, tá bom? Aí, fechou aqui as laterais, agora nós vamos acrescentar mais uma carreira aqui, olha, na abertura da manga, certo? Então, vamos lá. Então, aí, depois de fechar a lateral, agora nós vamos trabalhar aqui ao redor da abertura da manga, certo? Vamos prender o fio aqui, onde nós fechamos com os pontos baixos. Então, nós vamos prender aqui, olha. E aqui, gente, não tem quantidade de pontos, não tem nada, não se preocupem, tá? Então, vamos prender o fio aqui com um ponto baixíssimo. Vamos subir uma correntinha e nós vamos fazer uma carreira com pontos baixos aqui ao redor da abertura da manga, certo? Aqui, ó, onde fica o ponto alto deitado, nós vamos colocar 2 pontos baixos. Aqui, nessa junção aqui, ó, que fica entre uma carreira e outra, bem aqui no meio dela, vamos colocar um ponto baixo, certo? E vamos seguir trabalhando dessa forma, a carreira em pontos baixos. E aí, nós vamos fazer aqui, olha, ao redor da abertura da manga, tá bom? Pronto, gente. Depois de fazer a carreira em pontos baixos, aqui, chegando aqui no final, nós vamos fazer ponto baixíssimo aqui, olha, no primeiro ponto baixo que nós fizemos. E aqui nós vamos subir 4 correntinhas, 3, 4, laçar o fio, vamos pular um ponto baixo, aqui, ó, de base, e no ponto baixo seguinte, nós vamos fazer um ponto alto. Uma correntinha, laçar o fio, pular um ponto baixo de base, no ponto baixo seguinte, vamos fazer um ponto alto. Essa carreira nós vamos fazer dessa forma, uma correntinha, pular um ponto baixo de base, e no ponto baixo seguinte, trabalhar um ponto alto,
tá bom? E aí, nós vamos fazer assim, ó, por toda a volta aqui da manga. E aí, chegando aqui, no final dessa carreira, vamos prender com um ponto baixíssimo aqui na terceira correntinha, e aí nós já podemos arrematar o fio, tá? E vamos fazer lá na outra manga do mesmo jeito. Então, vamos lá. Depois de trabalhar nas mangas, aí nós vamos fazer a parte que vai ser as costas, tá? Que vai ser a costura, ela vai ser assim, ó. Vamos fechar até a metade, vejam só. A costura, ela vai ficar um pouco mais baixa aqui, tá vendo? Aqui é aonde eu fechei a frente, olha. E aqui vai ser as costas, eu vou fechar um pouco menos. Por quê, gente? Precisamos que essa abertura aqui, ela fique um pouco maior para facilitar na hora de vestir, entenderam? Aí, vocês vão fechar aí, ó, vocês façam a costura até a metade aí, tá? Dessa parte aqui, ó, até a metade. E aí, depois de fazer a costura, aí nós vamos fazer um acabamento aqui. Então, nós vamos aqui, onde nós terminamos a costura, olha, bem aqui. Vamos prender o fio. Vamos prender aqui com um ponto baixíssimo. Aí, nós vamos subir uma correntinha e vamos seguir fazendo pontos baixos, tá? Aqui onde temos o ponto alto deitado. Esse aqui, olha. Vamos fazer 2 pontos baixos aqui dentro. Onde temos essa junção aqui, ó, entre uma carreira e outra. Vamos fazer um ponto baixo, tá? E aí, nós vamos seguir trabalhando pontos baixos. Aí, vejam só. Deixa eu mostrar aqui. Vamos fazer os pontos baixos. Eu vou fazer aqui, como vai ficar mais aberto aqui as costas, vamos fazer um cordãozinho aqui, ó, de um lado e do outro pra gente amarrar, tá? Nas costas. Então, vejam só. Nós vamos fazer os pontos baixos. Não tem regra nenhuma também não, viu, gente? Vamos nos basear aqui de acordo com o tamanho que nós estamos fazendo. Por exemplo, aqui nesse tamanho eu vou deixar aqui, ó, esse grupo com os pontos altos, as duas carreiras. Aqui que tem a carreira de espaço e o V. Eu vou fazer ponto baixo até a metade aqui, ó. Aqui, onde temos essas duas carreiras em pontos altos. Eu vou fazer até aqui, entre uma e outra. Vou ficar com essa parte aqui de cima, tá bom? E aí, vocês façam a base mais ou menos. Por exemplo, vocês podem fazer como eu. Deixa esse grupo aqui, ó, com as duas carreiras em pontos altos, mais esse grupo aqui com a carreira em espaço e o ponto V, e façam até essa carreira, até aqui, ó, no meio, entre uma e outra, certo? Então, vamos lá. Pronto, gente, olha, já fiz os pontos baixos até aqui, olha, onde eu falei. Agora, aqui, tá? Eu vou fazer 40 correntinhas. Dependendo do tamanho que vocês estejam fazendo, se vocês acharem que é pouca, vocês podem fazer mais correntinhas, tá bom? Eu vou fazer aqui, olha, 40 correntinhas. Então, vamos lá fazer as correntinhas. Depois de fazer as correntinhas, aqui no final, nós vamos acrescentar mais uma, duas, três. Vamos voltar aqui, olha. Voltar, contar uma, duas. Aqui, na terceira correntinha, nós vamos fazer um ponto baixo. Vamos fazer 3 correntinhas. Pular uma, na segunda, vamos fazer um ponto baixo, novamente, 3 correntinhas, pular uma correntinha, na correntinha seguinte, fazer um ponto baixo, 3 correntinhas, pular uma correntinha,
na correntinha seguinte, fazer um ponto baixo. E aí, gente, olha, nós vamos fazer, fica assim, ó. Nós vamos fazer isso por todas as correntinhas, tá bom? Então, vamos lá. Chegando aqui, olha, no final, vamos prender com um ponto baixo, aqui onde nós fizemos o ponto baixo para subir as correntinhas. E aí, nós vamos continuar trabalhando os pontos baixos, tá? Normalmente, certo? Vamos fazer os pontos baixos aqui, olha, no restante da gola, tá? Por toda a gola aqui, ó, passando lá pela frente, certo? Subindo aqui, ó, novamente. E aí, aqui, do outro lado, quando a gente chegar na mesma direção onde nós fizemos esse primeiro cordão aqui, ó. Quando chegar na mesma direção, vamos fazer do mesmo jeito que fizemos aqui, ó. Subir as correntinhas, voltar trabalhando nas correntinhas. Depois, voltar novamente trabalhando os pontos baixos. E aí, quando chegar aqui onde nós prendemos o fio para iniciar a carreira em pontos baixos, tá? Aqui, ó, do outro lado, aí nós vamos finalizar a carreira com ponto baixíssimo e arrematar o fio, certo? Agora, nós vamos fazer os squares que ficam aí no início do short do macaquinho. Então, nós vamos aqui fazer a laçada inicial. Agora, nós vamos fazer 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos aqui, olha, fechar na primeira correntinha com ponto baixíssimo. Subir 3 correntinhas. E aqui dentro dessa argola de correntinhas que nós fizemos, vamos trabalhar 15 pontos altos. Contando com as correntinhas que nós subimos aqui para iniciar, vamos ficar com um total de 16 pontos altos. Vamos lá trabalhar os pontos altos. Chegando aqui no final, nós vamos fechar aqui com um ponto baixíssimo na terceira correntinha. E aqui nós vamos subir 3 correntinhas, voltar nesse mesmo ponto alto aqui, onde nós fechamos com um ponto baixíssimo, e vamos trabalhar mais 2 pontos altos. 1, 2. Agora, vamos fazer 3 correntinhas. Vamos aqui, olha, no ponto alto seguinte e vamos fazer um ponto baixo. No ponto alto seguinte, vamos fazer um ponto baixo. E aqui vamos subir 2 correntinhas, laçar o fio e nesse mesmo ponto alto, vamos trabalhar mais 2 pontos altos. 1, 2. Agora, 3 correntinhas. Vamos no ponto alto seguinte, prender com um ponto baixo. No ponto alto seguinte, vamos fazer um ponto baixo. Aqui, vamos subir 2 correntinhas, laçar o fio e nesse mesmo ponto alto, vamos trabalhar mais 2 pontos altos. 1, 2. Agora, 3 correntinhas. Vamos aqui no ponto alto seguinte, fazer um ponto baixo. No ponto alto seguinte, vamos fazer também um ponto baixo. E aqui, já vamos seguir fazendo essa repetição, tá? Essa mesma repetição que nós fizemos aqui, ó, pra gente tá fazendo as pétalas. Então, vamos fazer assim. Vamos ficar com um total de 8 pétalas, viu, gente? Então, vamos lá. Chegando aqui no final, olha, depois de fazer as 3 correntinhas e prender aqui no ponto baixo, nós vamos finalizar aqui, olha, onde nós fizemos o ponto baixíssimo para iniciar a primeira pétala, bem no cantinho. E vamos fazer aqui um ponto baixíssimo. Agora, temos as correntinhas que nós fizemos para iniciar a primeira pétala, certo?
nós vamos caminhar com ponto baixíssimo pra gente chegar aqui, ó, bem em cima da pétala. Então, nessa primeira correntinha, nós vamos inserir a agulha na correntinha e vamos fazer um ponto baixíssimo. Aqui nessa segunda correntinha, nós vamos fazer do mesmo jeito, inserir a agulha, fazer um ponto baixíssimo. Aí, sobre o ponto alto aqui seguinte, nós vamos fazer a mesma coisa. No ponto alto, vamos inserir a agulha e fazer um ponto baixíssimo. Nesse segundo ponto alto aqui, ó, no próximo ponto alto, vamos inserir a agulha e fazer um ponto baixo. E aqui nós vamos fazer 5 correntinhas. 3, 4, 5. Vamos na pétala seguinte. Aí temos os dois pontos altos que fica aqui, ó, no centro da pétala, certo? Olha, esse e esse. Então, nós vamos no segundo ponto alto e vamos fazer um ponto baixo. Vamos fazer novamente 5 correntinhas. Vamos na pétala seguinte, novamente, temos os dois pontos altos do centro. Nós vamos no segundo, olha, e fazer um ponto baixo. Vamos fazer dessa forma, tá? Em todas as pétalas, as correntinhas, as 5 correntinhas e prender com um ponto baixo aí, ó, no segundo ponto alto desses dois aqui, ó, que fica no meio da pétala. Então, vamos lá. Chegando aqui no final, nós vamos fazer ponto baixíssimo no ponto baixo, onde nós iniciamos a primeira alça. Vamos fazer um ponto baixíssimo aqui pra fechar. Agora, nós vamos alongar um pouquinho o fio, assim, ó, bem pouquinho. E vamos passar aqui pra dentro dessa primeira alcinha. Então, aqui, nós vamos fazer um ponto baixíssimo. Agora, vamos subir 3 correntinhas e vamos trabalhar mais 2 pontos altos aqui dentro dessa alcinha. 1, 2. Agora, vamos fazer uma correntinha e nessa mesma alcinha, vamos trabalhar mais 3 pontos altos. 1, 2, 3. Agora, vamos fazer 2 correntinhas, laçar o fio, vamos na próxima alcinha e vamos fazer 3 pontos altos. 1, 2, 3. 2 correntinhas, vamos passar para a próxima alcinha e fazer um leque novamente. Olha, 3 pontos altos, 2, 3, uma correntinha, e nessa mesma alcinha trabalhar mais 3 pontos altos. 1, 2, 3. Certo, gente? Então, nós vamos seguir fazendo dessa forma, intercalando. Fazendo um leque, 3 pontos altos, uma correntinha, 3 pontos altos na mesma alcinha, depois 2 correntinhas, na próxima alcinha trabalhar 3 pontos altos, entendeu? Aí, vamos intercalando um leque, depois vamos na próxima alcinha fazer o grupo de 3 pontos altos, sempre separado por 2 correntinhas aqui, tá bom? Aí, os leques vão ficar 4 leques, porque aí vão ser o canto do square, ok, gente? Então, vamos lá. Chegando aqui no fim da carreira, nós vamos aqui, olha, as 2 correntinhas, e vamos na terceira correntinha onde nós iniciamos e vamos fazer um ponto baixíssimo. Aí, fica assim, ó, gente, o nosso square. Certo? E aqui nós já podemos arrematar o fio, que aí o square já tá pronto. Aí, gente, nós vamos fazer os squares, olha, nós vamos fazendo e unindo. Estão vendo? Agora, eu vou explicar pra vocês como que nós vamos fazer essa união. Vejam só, nós vamos aí pegar, fazer o square, tá? E aí, olha, chegando na última carreira, nós vamos fazer, vejam só. Aqui, ó, tem 2 cantos, deixa eu colocar aqui. Tá vendo? Tem um leque aqui e um leque aqui. Então, um canto e aqui o outro. Aí, nós vamos fazer assim, olha. Aqui já vai ser
Esse lado aqui, ó, já vai ser o próximo leque que vai formar o próximo canto. Estão vendo? Então, nós vamos fazer, ó, 1, 2 cantos. Aqui, olha, nesse terceiro canto é que nós vamos unir no square que já tá pronto. Então, vejam só. Nós vamos fazer os 3 pontos altos aqui, os 3 primeiros pontos altos do leque, certo? E aí, depois de fazer os 3 pontos altos, nós vamos lá no square que já tá pronto. Tá vendo? Aqui. Aí, no canto também, olha, lá no leque, no intervalo aqui, ó, entre os 3 pontos altos, nós vamos prender aqui com ponto baixo. Aí, vamos laçar o fio, voltar aqui, ó, nesse square que estamos trabalhando e vamos finalizar o leque. Então, vamos fazer os 3 pontos altos que falta aqui, ó, na alcinha. Então, 1, 2, 3. Agora, vamos fazer uma correntinha. Vamos lá no outro square, lá do outro lado. Depois do leque aqui, ó, que temos o leque, nós vamos no intervalo de 2 correntinhas. E vamos prender com um ponto baixo. Vou colocar assim pra ver melhor. Aí, vamos fazer uma correntinha, voltar aqui, laçar o fio, olha, voltar no leque, onde nós estamos trabalhando, na alcinha aqui seguinte, vamos trabalhar os 3 pontos altos. Então, 1, 2, 3. Vamos fazer uma correntinha, vamos lá no square do outro lado, pular os 3 pontos altos, no intervalo de 2 correntinhas, vamos prender com ponto baixo. Vamos fazer uma correntinha, laçar o fio, voltar aqui no leque, no square que estamos trabalhando. Aí, na próxima alcinha, nós já vamos fazer o leque, que vai ser o outro canto. Então, nós vamos fazer 3 pontos altos. 1, 2, 3. Vamos lá no canto do outro square aqui, olha, no leque. Aqui no intervalo de uma correntinha entre os 3 pontos altos. No intervalo, vamos prender com ponto baixo. Laçar o fio, voltar no square que estamos trabalhando e vamos terminar aqui o leque. Então, nós vamos fazer na alcinha os 3 pontos altos que faltam. Então, 1, 2, 3. Pronto. Terminamos aqui o leque. E aí, a união, ela fica assim, ó. Vejam só. Tá vendo? É assim que vai ser feita a união, tá? Dos squares. E aqui nós vamos seguir trabalhando normalmente aqui o square, as 2 correntinhas. Na alcinha, vamos fazer o grupo de 3 pontos altos, 2 correntinhas e finalizar aqui na terceira correntinha com ponto baixíssimo, arrematar o fio e aí já iniciar o próximo square e fazer a união igual aqui, ó, nós acabamos de fazer, tá bom? Na hora que for trabalhar o último square, gente, nós vamos trabalhar até a parte das alcinhas de 5 correntinhas, porque nós vamos unir esse último square aqui em uma ponta e lá na outra, que nós vamos fechar, tá bom? Aí, ó, depois de fazer até as alcinhas aqui, com as 5 correntinhas, aí nós vamos aqui, olha, nessa primeira alcinha, fazer ponto baixíssimo, subir 3 correntinhas, e aqui dentro trabalhar mais 2 pontos altos. 1, 2. Agora, nós vamos pegar lá uma ponta, vamos aqui, olha, no canto, onde temos o leque, aqui, ó, entre os 3 pontos altos, vamos inserir a agulha e fazer um ponto baixo. Laçar o fio, voltar aqui no square que estamos trabalhando e completar o leque aqui, ó, fazendo os 3 pontos altos. 1,
2, 3. Vamos fazer uma correntinha, vamos no square lá do outro lado, aqui, olha, nas duas correntinhas, no espaço de duas correntinhas, e vamos prender com ponto baixo. Uma correntinha, laçar o fio, voltar no square que estamos trabalhando, na próxima alcinha, vamos fazer o grupo de 3 pontos altos. 1, 2, 3. Uma correntinha, vamos no square lá do outro lado. Pular os 3 pontos altos aqui, o grupo dos 3 pontos altos, no espaço de duas correntinhas, prender com um ponto baixo. Uma correntinha, laçar o fio, voltar aqui, ó, na alcinha do square que estamos trabalhando. E trabalhar 3 pontos altos. Aqui nós já vamos fazer o leque que vai formar o outro canto. Então, vamos fazer 3 pontos altos. Vamos lá no canto do square, do outro square. Aqui entre o grupo dos 3 pontos altos, bem no meio. Prender com ponto baixo. Laçar o fio, voltar no square que estamos trabalhando e completar esse leque aqui, fazendo os 3 pontos altos que faltam. 2, 3. Prontinho. Unimos aqui, olha, esse lado, certo? Agora é o seguinte, vamos trabalhar aqui, ó, normalmente, fazer as duas correntinhas, na próxima alcinha, trabalhar os 3 pontos altos, duas correntinhas, e aí, na próxima alcinha, já vamos fazer o outro leque do outro canto. E aí, nós vamos unir aqui, olha, lá na outra ponta. Vejam só, colocar assim, ó, certo? Vamos unir, olha, já do outro lado. E essa união vai ser feita do mesmo jeito que nós fizemos essa aqui, ó. Tá bom? É só vocês observarem aqui. E aí, depois, trabalhar normalmente aqui, o outro lado. E fechar aqui, ó, com ponto baixíssimo na terceira correntinha, tá certo? A quantidade de squares que vocês vão fazer, gente, vai depender do tamanho, tá? Do macaquinho que vocês estejam fazendo. Vocês vão fazendo, tá? O tamanho daqui, ó, da parte de cima que nós já fizemos. Aí, vocês vão fazendo os squares e vão colocando aqui, certo? Vão medindo por aqui, ó. Aí, eu recomendo fazer em número par, tá bom? Aqui no meu tamanho aqui, eu vou fazer 8 squares. Vão ficar 4 aqui pra frente e 4 lá pra parte das costas, tá bom? Porque aí, a gente fazendo em número par, a divisão fica certinha. A gente coloca a mesma quantidade de squares pra frente e pras costas, tá bom? Aí, vocês vão fazendo aí, ó, vão fazendo os squares, colocando aqui, olha, na barra aqui da parte de cima, que aí vocês têm uma noção de quantos squares vocês vão fazer. Aí, como eu disse, vocês façam em número par. Caso vocês fazendo em número par, o tamanho aqui, ó, passe um pouquinho do tamanho aqui da parte de cima do macaquinho, não tem problema, porque aí, quando vocês forem fazer a união aqui, ó, dos squares com a parte de cima, é só ir dando uma franzida assim, ó, que aí dá certo, tá bom? Então, vamos lá. Depois de fazer e unir todos os squares, aí nós vamos unir essa parte dos squares com a parte de cima do macaquinho que já tá pronta. Então, essa costura, essa união aqui, ó, ela vai ser do mesmo jeito que nós fizemos aqui, ó, com pontos baixos, tá? É simples, assim, do mesmo jeito. Nós vamos pegar aqui, unir essa parte com a parte dos squares com a parte de cima. E aí, nós vamos fazendo pontos baixos aqui, ó. Não tem quantidade de pontos, não tem, assim, regra nenhuma, tá? Simplesmente fazer a costura com os pontos baixos, tá bom, gente? Então, vamos lá fazer a costura. Pronto, gente. Eu já uni aqui os squares com a parte de cima, fazendo a costura
com os pontos baixos, como eu expliquei. E aí, como eu disse, pra gente fazer os squares em número par, porque, olha, a gente coloca a mesma quantidade aqui pra frente e pras costas. Como eu fiz 8, distribuí aqui, ó, coloquei certinho. 4 pra frente e 4 aqui pra parte das costas, certo? Agora, nós vamos dar continuidade aí ao trabalho. Então, nós vamos aqui, olha, na lateral, certo? E aí, nós vamos prender o fio aqui, olha, na união de um square com o outro, bem aqui no centro. Então, vamos prender o fio aqui com um ponto baixíssimo. Vamos subir 3 correntinhas, 3. Laçar o fio. Aqui, olha, no intervalo, deixa eu puxar aqui pra ficar melhor. Aqui, ó, temos o canto do square, certo? Aqui dentro do espaço aqui, ó, entre os 3 pontos altos, vamos fazer um ponto alto. Temos esse grupo de 3 pontos altos. Aqui no primeiro ponto alto, vamos fazer um ponto alto sobre ele. No segundo ponto alto, vamos fazer um ponto alto. E aqui nesse terceiro ponto alto, vamos fazer um ponto alto. No intervalo de 2 correntinhas, vamos fazer 2 pontos altos aqui dentro. 1, 2. Temos aqui o grupo de 3 pontos altos, nós vamos no primeiro ponto alto fazer um ponto alto, no segundo também vamos trabalhar um ponto alto, e no terceiro vamos fazer um ponto alto. Novamente, temos o espaço de 2 correntinhas. Então, vamos fazer aqui dentro 2 pontos altos. Temos novamente o grupo aqui, olha, já o outro canto do square. Então, sobre esses 3 pontos altos aqui, ó, vamos colocar um ponto alto em cada um desses pontos altos. Um aqui no primeiro. Um ponto alto no segundo ponto alto, e aqui no terceiro ponto alto também vamos trabalhar um ponto alto. Vamos aqui no intervalo entre os 3 pontos altos aqui, ó, que forma o leque do canto. Nesse intervalo, vamos colocar um ponto alto. Vamos aqui na união de um square aqui no outro, bem no meio aqui, ó, bem na união. Vamos trabalhar aqui um ponto alto. E agora, nós vamos seguir repetindo, vejam só. Já vamos aqui, ó, para o outro square, aí no intervalo entre os 3 pontos altos, aqui, ó, no intervalo do leque, do canto do square, vamos trabalhar um ponto alto, já temos os 3 pontos altos aqui seguinte, em cada um deles vamos colocar um ponto alto, tá? E aí, nós vamos seguir fazendo essa repetição aqui, ó, por toda a carreira. Chegando aqui no fim da carreira, vamos fechar aqui, olha, na terceira correntinha, com um ponto baixíssimo. Vamos subir 3 correntinhas. E essa carreira, gente, nós vamos trabalhar um ponto alto para cada ponto alto de base. Tá certo? Vamos fazer um ponto alto para cada ponto alto de base por toda a carreira. Chegando aqui no fim da carreira, vamos fechar com ponto baixíssimo na terceira correntinha. Aqui vamos subir 4 correntinhas, laçar o fio, vamos pular um ponto alto de base. No ponto alto seguinte, vamos fazer um ponto alto. Uma correntinha, laçar o fio, pular um ponto de base. No ponto alto seguinte, trabalhar um ponto alto. Uma correntinha, laçar o fio, pular um ponto alto de base. No ponto alto seguinte, trabalhar um ponto alto. Então, nós vamos seguir fazendo a carreira dessa forma, tá bom? Chegando aqui no fim da carreira, vamos fechar com um ponto baixíssimo aqui na terceira correntinha. Vamos fazer um ponto baixíssimo aqui, ó, dentro desse primeiro espaço de uma correntinha que nós fizemos. E aqui nós vamos subir 4 correntinhas. 3, 4. Laçar o fio, e nesse mesmo espaço nós vamos trabalhar um ponto alto.
Agora, uma correntinha, laçar o fio, vamos pular um espaço. No espaço seguinte, vamos trabalhar um ponto alto, uma correntinha e mais um ponto alto nesse mesmo espacinho. Uma correntinha, laçar o fio, pular um espaço, no espaço seguinte, trabalhar um ponto alto, uma correntinha e mais um ponto alto nesse mesmo espaço. Então, essa carreira vai ser dessa forma, tá, gente? Nós vamos seguir fazendo, gente, a mesma repetição que nós fizemos na parte de cima, tá? Do macaquinho, vejam só. Intercalando as carreiras dessa forma, certo? As carreiras com os pontos altos, com a carreira com espaço, a carreira com ponto V, tá? Vamos seguir intercalando aqui na parte de baixo também. Então, vejam só, fizemos as duas carreiras em pontos altos, fizemos a carreira com os espaços e agora nós estamos fazendo a carreira com o ponto V. Aí é o seguinte, a quantidade de carreiras. Para esse meu tamanho aqui, para 10 anos, eu vou seguir intercalando as carreiras por um total de 12 carreiras, contando a partir dessa primeira carreira em pontos altos que eu fiz, tá? Vou seguir intercalando do jeito que eu expliquei aqui pra vocês, tá? Por um total de 12 carreiras. Pro tamanho M, vocês podem estar fazendo aí 16 carreiras, intercalando. E o tamanho G, 20 carreiras, tá bom? Sempre intercalando aí as carreiras com os pontos altos, a carreira com os espaços e a carreira com o ponto V, tá bom? Então, vamos lá fazer essa parte. Caso vocês queiram que o short aqui, ó, a parte do short abra mais, assim, que não desça reto, para abrir, vocês vão fazer o seguinte. Aqui, olha, onde temos as carreiras com o ponto V, essa aqui, estão vendo? Aqui no intervalo do ponto V, ao invés de vocês fazerem uma correntinha, vocês façam aí duas correntinhas, certo? Apenas aqui, olha, no intervalo do ponto V, ok? Aqui, para passar de um ponto V para o outro, nesse intervalo, vocês vão continuar fazendo uma correntinha, certo? Aí, vocês vão fazer somente aqui, olha, nos pontos, na carreira com os pontos V, o ponto V. Aí, a próxima carreira, vocês vão trabalhar aí na sequência a carreira com os pontos altos, certo? E aí, onde vocês fizeram as duas correntinhas, aqui no intervalo do ponto V, vocês vão colocar dois pontos altos, um ponto alto para cada correntinha, ok? E aqui, entre aqui, ó, um V e outro, para passar de um V para o outro, vocês vão fazer apenas uma correntinha, então vão colocar apenas um ponto alto, tá bom, gente? Entenderam? Então, assim, em todas as carreiras onde temos aqui, ó, o ponto V, vocês vão fazer no intervalo do ponto V, ao invés de uma correntinha, duas correntinhas. Para passar de um ponto V para o outro, vão fazer apenas uma correntinha. E aí, quando forem trabalhar a carreira com os pontos altos, onde vocês fizeram duas correntinhas, vocês vão colocar dois pontos altos, tá bom? Dessa forma, vocês vão abrir mais o short, ok? E aí, o número total de carreiras vai terminar aí com uma carreira em ponto V, certo? Aí, nessa última carreira aqui, em ponto V, que vocês vão trabalhar aí, como eu expliquei, a quantidade de carreiras de acordo com o tamanho, certo? Aí, na última carreira, que vai ser com ponto V, vocês vão fazer normalmente, fazendo apenas uma correntinha. Tanto aqui, ó, no intervalo do ponto V, quanto para passar de um ponto V para o outro. Tá bom, gente? Então, é isso. Para abrir o short, vocês vão fazer dessa forma. Agora, nós vamos dividir aqui, olha, tá? O centro pra gente tá trabalhando as pernas do short. Então, como que eu faço essa divisão? Eu venho aqui, olha, coloco as laterais certinho, certo? E aí, eu coloco, olha, ponto V aqui, ó, sobre o ponto V. Um ponto V na parte da frente e outro aqui nas costas. Aí, eu coloco assim, ponto V sobre ponto V, tá? E aí, eu conto. No meu caso, dessa lateral até aqui, na outra, fiquei com um total aí de 25 vezinhos desse, certo? Contando a parte da frente com a parte das costas, assim, ó, junto, tá bom? 25 pontos vezes. Então, aí eu coloquei, olha, 12 para esse lado e 12 aqui para o outro lado. E aí, eu já marquei aqui, estão vendo?
o centro. O meio aqui do meu trabalho deu bem em cima do ponto V, bem no intervalo do ponto V. Se aí no trabalho de vocês derem o centro aqui, olha, onde tem o espaço de uma correntinha entre um V e outro, não tem problema, vocês podem prender o fio aqui, tá bom? O importante é marcar o centro da peça. Então tá, vamos lá. Aí, vamos prender o fio aí, onde nós marcamos o centro. Aqui, para esse tamanho de 10 anos, eu vou fazer 17 correntinhas, tá certo? No tamanho M e G, vocês podem fazer aí 26 correntinhas, ok? Então, eu vou fazer aqui as minhas 17 correntinhas e já volto. Depois de fazer as correntinhas, vejam só, aí nós vamos prender lá na parte das costas, vejam só, lá na outra parte. Então, lembrando que é na mesma direção onde nós marcamos o meio, tá bom? No mesmo vizinho. Então, para facilitar, na hora que vocês forem fazer a contagem, a divisão, vocês podem colocar um marcador aqui na parte da frente e lá na parte das costas, certo? Aí, para facilitar. Então, nós vamos lá, olha, na outra parte, no meio do vizinho lá, do centro. E vamos prender aqui, olha, com ponto baixíssimo. Agora, daqui, ó, vejam só. Tá vendo? Nós vamos seguir trabalhando aqui, ó, para o lado direito, para o trabalho ele ficar no lado certo, tá bom? Então, olha, eu vou virar, nós vamos virar. Assim, olha. E aí, nós vamos seguir trabalhando aqui. Vejam só. Então, agora nós vamos continuar intercalando o nosso trabalho como nós estamos fazendo, tá? As carreiras. Então, como essa carreira aqui de baixo, ela é a carreira com o ponto V. Então, essa carreira nós vamos fazer em pontos altos, ok? Então, aqui, ó, nós vamos subir 3 correntinhas. Aí, ó, sobre o ponto alto, vamos fazer um ponto alto. No intervalo de uma correntinha, vamos fazer um ponto alto. Aí, ó, sobre o ponto alto seguinte, vamos trabalhar um ponto alto. Aí, temos a correntinha do intervalo do ponto V, vamos fazer um ponto alto. E nós vamos seguir trabalhando dessa forma, tá bem? Aí, olha, vamos fazer aqui, por toda a parte aqui, ó, e eu retorno com vocês aqui onde nós prendemos o fio para subir as correntinhas, ok? Chegando aqui, onde nós fizemos as correntinhas aqui, tá? Pra subir. Então, vejam só, nós vamos fazer um ponto alto aqui, olha, no espaço desse ponto V, tá? Onde nós prendemos o fio. Então, vamos fazer um ponto alto aqui. E agora, aqui, nas correntinhas, tá? Onde eu fiz aqui, ó, 17 correntinhas, eu vou fazer um ponto alto para cada correntinha. Caso vocês fizeram aí as 26 correntinhas, vocês vão fazer da mesma forma, um ponto alto para cada correntinha. Tá bom, gente? Então, nós vamos inserir a agulha, olha, na correntinha. E vamos trabalhando os pontos altos, tá? Aqui, ó, por todas as correntinhas até chegar aqui do outro lado. Chegando aqui do outro lado, nós vamos fechar aqui, olha, com um ponto baixíssimo na terceira correntinha onde nós iniciamos. E agora, gente, a partir daqui, nós vamos seguir fazendo a repetição das carreiras, tá certo? Agora, fizemos a primeira carreira em pontos altos. Vamos fazer aqui, ó, no meu caso, eu vou fazer mais uma carreira com os pontos altos, depois eu vou fazer uma carreira com os espaços, depois uma com ponto V e depois eu vou fazer as duas com os pontos altos. Então, eu vou terminar aqui a perna do short com as duas carreiras com os pontos altos. É só intercalar aí como nós estamos fazendo ao longo do trabalho, tá bem? E aí, vocês podem fazer maior ou menor, aí vocês decidem. Vai ficar legal se terminar a perna do short com as duas carreiras em pontos altos, mas aí vocês vejam aí o tamanho que vocês querem, ok? Então, eu vou seguir aqui intercalando as minhas carreiras. Então, vamos lá. Pronto, gente, eu já fiz aqui, olha, as minhas carreiras,
certo? E aí, gente, olha, na hora de trabalhar essa carreira aqui, ó, com os espaços, tá certo? Nós vamos fazer os espacinhos aqui, ó, em número par, tá bom? Porque aí quando formos trabalhar a carreira com o ponto V, aí dá certinho, tá bom? Então, vamos fazer os espaços em número par. Então, para iniciar a outra perna aqui do short, para fazer, nós vamos aqui, olha, no canto, certo? E vamos prender o fio aqui, olha, em cima do ponto alto. Então, nós vamos prender aqui com um ponto baixíssimo. E aqui, vamos subir 3 correntinhas. Vamos aqui, olha, no espaço de uma correntinha, trabalhar um ponto alto. Sobre o ponto alto seguinte, trabalhar um ponto alto. No intervalo aqui do ponto V, de uma correntinha, vamos fazer um ponto alto. E aí, nós vamos fazendo dessa forma, a carreira aqui com os pontos altos, certo? Aí, nós vamos trabalhar, olha, toda essa volta aqui, tá certo? E aí, quando chegar aqui, gente, onde nós fizemos, né, as correntinhas aqui, ó, no meu caso eu fiz 17. Aí, desse lado aqui também, ó, quando chegar com os pontos altos aqui, eu vou trabalhar os 17 pontos altos aqui também, ó, tá bom? Aí, nós vamos pegar aqui, ó, da correntinha aqui, tá vendo? Nessa alcinha aqui, que ficou aqui, ó, das correntinhas. Ok, gente? Aí, vamos trabalhar aqui os pontos altos, chegando aqui, finalizar com ponto baixíssimo e trabalhar mais uma carreira em pontos altos, igual nós fizemos aqui, ó. Aí, nós vamos seguir dessa forma aqui, ó, fazendo essa mesma sequência, tá bom? Aqui, ó, intercalando as carreiras. E aí, como eu disse, na hora de trabalhar a carreira aqui, ó, com os espacinhos, nós vamos fazer em número par, tá bom? Então, vamos lá terminar. Pronto, gente, já terminei aqui, olha, vejam só. E ficou assim. Certo? Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado, tá? Então, beijo no coração e até o próximo vídeo.